boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Nassi, mais uma vez para a gente poder falar do Livro dos Espíritos para Umbandistas. Estamos na parte segunda, no livro 2, no capítulo 6, e a gente já falou espíritos errantes, mundos transitórios, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. E agora vamos para a escolha das provas, né? Quando tem livre-arbítrio, a escolha exclusivamente dele, aí ele pergunta assim, quando o espírito tem o livre-arbítrio, a escolha é exclusivamente dele? Aí a espiritualidade responde, não. Por quê? Porque o espírito ele pode escolher coisas que não são, ele pode escolher coisas que não serão permitidas a ele fazer. Olha, eu quero ser rico toda encarnação. Então, nem toda encarnação eu vou poder ser rico, nem toda encarnação eu vou ser pobre, nem toda encarnação eu vou ser branco, nem toda encarnação eu vou ser preto. Então, são coisas que existe a inerência da vida que faz com que ele naturalmente vá por um caminho. Tá? Aí eles escrevem o seguinte, não, por vezes Deus impõe algumas circunstâncias e segundo a natureza das suas atitudes. Então, o que acontece? Então, baseado naquilo que você fez, então você assassinou alguém. Você não pode vir com determinadas vivências que não vão te evoluir em nada ao saber que você tomou aquele tipo de atitude, entendeu? Mesmo que seja de maneira inconsciente, né? Quando tem o livre-arbítrio, aí não, já foi. E se o espírito escolhe uma prova, exemplo, riqueza, por esperteza? Aí assim, eu quero ser rico na próxima encarnação, tal. Aí a espiritualidade vai responder, cedo ou tarde, eles entenderão que suas paixões brutais os encaminham para consequências terríveis e deploráveis. Ou seja, na verdade, ele escolhe por esperteza, mas essa esperteza é a esperteza do otário, vamos colocar assim. É aquele que escolhe uma prova achando que vai se beneficiar e no final está acabando de passar, chegando a consequências, como ele fala aqui, deploráveis. Não parece natural que os espíritos escolham vivências mais fáceis, ou seja, que escolham coisas que eles vão passar com mais tranquilidade? Aí a espiritualidade vai responder o seguinte, olha, enquanto você está encarnado, a tua visão é uma. Quando você se desprende da matéria, as ilusões somem. E nesse processo das ilusões sumirem, você começa a pensar diferente. Como espírito, você pensa diferente. Aí... o que acontece? Nesse processo de você pensar diferente, você tenta, é como o seguinte, olha, eu sou um atleta, o meu objetivo é vencer. Então, eu tenho que treinar bastante para poder vencer os acontecimentos. Para eu chegar lá e pegar, por exemplo, um oponente e eu ultrapassar ele. Então, mesmo que você no seu treinamento você sofra mais, você tem um objetivo. Quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente conhece o objetivo, né, da nossa evolução. E aí a gente consegue crescer um pouco mais. Aí eu fiz uma observação. Na vida espiritual, os espíritos estudam, observam, buscam entender melhor para fazer suas escolhas. Ou seja, da mesma forma que a gente se prepara para poder entrar numa universidade e escolher o caminho que a gente quer na nossa vida, a espiritualidade compreende que voltar para a reencarnação é também uma escolha para alterar a sua vida, né? Então eles tentam se aprimorar para poder ter um melhor procedimento e as melhores atitudes dentro da própria escolha. Aí aqui, ó, os espíritos podem fazer suas escolhas durante a vida corporal, ou seja, eu fiz uma programação. Dentro dessa programação, eu posso alterar aquilo que eu gostaria de fazer aqui durante a vida? A espiritualidade sim. Diz o seguinte, pode ter influência sim, mas vai depender da necessidade e merecimento. Ou seja, por exemplo, você se programou para fazer, sei lá, medicina. Aí você não quer, você quer fazer, sei lá, artes. Se você vai buscar o teu sonho e você pode mudar completamente isso, pelo merecimento, pelo esforço pessoal, pelas características que você deseja de buscar, você pode mudar sim.
tá? Não é, a nossa encarnação não é algo fixo. Sei lá, você casou com uma pessoa e de repente não quis mais ficar com aquela pessoa, quis ficar com outra. Você pode alterar isso sim, tá? Aí, segundo a necessidade e a medida do merecimento. Toda a vivência que o espírito passa não são só tribulações, mesmo porque depende da sua evolução e de como vê as circunstâncias. É aquilo que eu falei do pai de família que busca o remédio para o seu filho e a pessoa lá, o que pichador, que recebe uma pena. O espírito pode enganar-se com relação às suas provas ou aos acontecimentos da vida, quando ele decide lá através do livre-arbítrio. Aí a espiritualidade diz que pode. Muitas vezes ele escolhe uma prova que está muito além da sua capacidade. Muitas vezes ocorre que ele passa pela vida e não tira proveito dela. Então, realmente, ele pode jogar fora uma existência, né? Mas aí a espiritualidade fala, mas Deus, mesmo assim, misericordioso, permite que ele volte através das reencarnações e um dia desperte. Por exemplo, aí ele fala assim das vocações, pessoas que escolhem determinadas vocações, está sempre dentro daquilo que a gente fala, são escolhas. Tem pessoas que elas já se programam para isso e elas se preparam, então elas vêm com determinadas aptidões e essas aptidões facilitam ela em determinadas vocações. Espíritos inferiores em povos civilizados, ou seja, esses espíritos inferiores podem aparecer em locais com espíritos mais civilizados. A espiritualidade diz sim. Por quê? Para que haja um certo grau de adiantamento. Mas aquele espírito, ele vai ser um deslocado, ele vai ser, as atitudes dele vão ser, por exemplo, marginais àquele povo, né? Ele seria um marginal. Por quê? Porque ele vai estar ligado a atitudes ainda inerentes a essa inferioridade dele. Aí ele faz o contrário. Espíritos superiores podem ir para povos atrasados, povos inferiores. Aí ele diz, sim, vamos ver o exemplo do nosso Jesus. Jesus era um espírito superior num povo atrasado. E ele veio nos orientar, passar as informações do que era melhor para esse povo, para que esse povo pudesse ter uma visão do que é uma atitude melhor. Aquilo virar uma semente dentro daquele povo. E tanto é que Jesus, ele toma para as pessoas que são sensibilizadas com a sua mensagem, ele vira o cristianismo, né? Então, terminamos por aqui. Nós vamos aguardar um pouco mais do Livro dos Espíritos para Umbandistas, que a gente possa ficar sempre em nossos corações voltados para essas questões da espiritualidade. Muito axé a todos.